Por trás de toda a campanha de marketing, temos uma equipe de executivos, redatores, diretores de arte e muito mais. Isso deveria resultar sempre em estratégias bem planejadas e bem executadas, mas é claro que não. As equipes de marketing são formadas por humanos, e os humanos podem ser muito, muito burros. Como esses exemplos provam, às vezes até as maiores empresas do mercado podem acabar falhando miseravelmente. Número 10. Ideia de Jerico da Snapple. Em junho de 2005, a fabricante de sorvetes Snapple quis fazer uma ação de marketing para divulgar o seu novo picolé de kiwi, fazer uma versão gigante dele. A Snapple conquistaria o título do Guinness Book de maior picolé do mundo, com um exemplar de 17 toneladas e meia. O enorme picolé foi feito em Nova Jersey e transportado para Nova York em um caminhão frigorífico mantido a 26 graus negativos. Ao chegar, o picolé seria levantado na 17ª rua de Manhattan usando um guindaste. Em algum ponto do processo, no entanto, o picolé começou a derreter, o que fez com que, quando o guindaste o erguesse no ar, todo o seu interior começasse a vazar por toda a rua. Os transeuntes começaram a escorregar nas poças de sorvete derretido e a mistura estava ficando cada vez mais pegajosa embaixo do sol. As autoridades foram chamadas para a limpeza que a Snapple teve que pagar, fazendo com que a ação fosse um desastre completo. A Snapple nunca descobriu por que o picolé não manteve sua forma sólida, mas provavelmente tem a ver com uma temperatura inicial insatisfatória, o sol quente e uma equipe de marketing com mais dinheiro do que cérebro. Número 9. O novo Oldsmobile. Em 1988, uma marca americana de carros da GM, a Oldsmobile, decidiu tirar os Olds de seu nome para provar que eles agora eram descolados. Embora o rejuvenescimento da marca muitas vezes seja uma jogada inteligente, tudo depende de cada situação e de cada mercado. Infelizmente, o slogan "não é o Oldsmobile do seu pai" parece ter sido uma péssima escolha. Os anúncios do carro apresentavam um típico jingle dos anos 80 com muitos sintetizadores, bem como fotos de jovens com a GM tentando desesperadamente atingir a nova geração. Eles falharam miseravelmente, já que o carro em si quase não tinha mudado, sendo quase uma propaganda enganosa. Enquanto isso, os clientes mais leais que gostavam do clássico Oldsmobile ficaram desconfiados, achando que o carro que eles amavam agora tinha sido alterado de alguma forma. Na década seguinte, o Oldsmobile saiu de linha. Belo trabalho, equipe da Oldsmobile. Não é sempre que você consegue afastar dois públicos diferentes com uma só campanha. Número 8. Viajantes frequentes. Na década de 1980, as companhias aéreas foram duramente atingidas por novas regulamentações, por uma competição acirrada e pelas mudanças no setor de aviação civil. Na tentativa de ganhar atenção e lucro, a American Airlines anunciou o Unlimited Air Pass, que pela mera soma de $250 mil, daria a seu comprador o direito a voos gratuitos pelo resto de sua vida. 28 pessoas aproveitaram esse negócio antes que a American percebesse que o aumento dos custos de operação e esses passes podendo ser usados sem limites significavam que o preço único de $250 mil não seria nada lucrativo. Na verdade, logo eles começaram a perder dinheiro. Duas pessoas contribuíram para essa perda mais do que ninguém: Jacques Vroom e Steve Rothstein. Os dois tinham esses passes até julho de 2008, quando a American calculou que os voos deles, totalizando milhões de milhas por ano, custavam à empresa $1 milhão por ano cada. Rothstein chegou a fazer viagens cruzando o Atlântico simplesmente para comer junto com seus amigos. Logo, a American Airlines começou a privar os clientes de seus passes ilimitados em aeroportos, o que resultou em procedimentos legais bem caros, bem como em uma reputação permanentemente manchada. O AirPass de hoje permite viagens com uma taxa de desconto, mas as viagens infinitas para comer uma fatia de pizza estão, infelizmente, fora das possibilidades. O braço britânico da Hoover cometeu um erro semelhante em 1992, quando lançou uma promoção que oferecia 2 voos gratuitos para a Europa por qualquer compra de mais de 100 libras. Eles esperavam que o lucro viesse das várias letrinhas minúsculas e dos extras que os agentes de viagens eram incentivados a promover. Quando a primeira promoção deu certo, a Hoover começou a oferecer voos para Nova York ou para a Flórida no mesmo esquema. Isso significava que, com a compra de um aspirador Hoover bastante barato, os clientes podiam obter voos que custavam mais de 600 libras. A promoção se tornou muito mais popular do que o previsto e a Hoover conseguiu entregar apenas uma fração das passagens. Depois de desembolsar 50 milhões de libras pelos voos gratuitos, enquanto gerou apenas 30 milhões em vendas, a Hoover gastou mais de 7 milhões para reparar os danos que sua imagem sofreu. Esse prejuízo não era algo que a Hoover aspirava. Número 7. Encontre o erro. A IKEA tem franquias em todo o mundo, mas a forma como cada loja é divulgada pode variar muito entre cada lugar. Em outubro de 2012, a IKEA da Arábia Saudita publicou catálogos que eram idênticos a todos os seus outros, com o detalhe que as mulheres foram completamente removidas. Em geral, publicidade com mulheres é rara na Arábia Saudita devido aos padrões culturais locais, e a Starbucks até substituiu seu logotipo de sereia por uma coroa para poder ter sucesso por lá. Mas, politicamente correto ou não, a IKEA é uma empresa de origem sueca,
Sueca, um dos países mais progressistas do mundo, e foi acusada de colocar os interesses comerciais antes dos direitos das mulheres. Ou você acha que as mulheres simplesmente não existem na Arábia Saudita? Número 6. Armas de distribuição em massa. Em grande parte dos Estados Unidos, assim como em todo o Canadá, os socos ingleses são ilegais. Nesses lugares, as pessoas são encorajadas a brigar à moda antiga, e a Electronic Arts deve ter passado por alto essa lei em 2009, quando uma remessa de press kits do seu jogo Godfather 2 foi enviada para divulgar o game com jornalistas e a mídia local. Quando a Electronic Arts percebeu que cometeu um crime ao enviar o material, a empresa rapidamente pediu o recall dos materiais, mas não antes de causar uma boa polêmica e deixar muitas mães indignadas por aí, como se as mães já não tivessem razões para acreditar que videogames causam violência. Felizmente, para a EA, nenhuma ação judicial foi movida contra a empresa, mas a EA se tornou o poderoso chefão dos games. Número 5. Suave com um sabor explosivo. As caças ao tesouro são divertidas e saudáveis, certo? Bem, acontece que quando suas pistas são guardadas em pastas abandonadas em locais públicos, as autoridades tendem a levar essa caça a sério. Em 2014, a cerveja Coors Light do Canadá patrocinou uma caça ao tesouro em Toronto. Essa ideia publicitária, com um tema divertido ao ar livre, consistia em 880 pastas cheias de prêmios escondidas pela cidade, com pistas e mapas postados no Twitter todos os dias. A caçada correu bem, isto é, até que uma pasta deixada em um cruzamento chamou a atenção do esquadrão antibombas. Devido à sua natureza suspeita, a pasta foi investigada, interrompendo o deslocamento de centenas de pessoas. A Coors Light emitiu um pedido público de desculpas, mas muitos canadenses não perderam tempo em xingar publicamente a marca, provavelmente passando a consumir outra cerveja. Número 4. Refrigerante e política não se misturam. As vozes se reuniram, beberam Coca-Cola e clamaram por uma terra unificada. Bem, décadas depois, em 2017, a Pepsi tentou reformular esse mesmo princípio, colocando a modelo Kendall Jenner, de 21 anos, em meio a multidões de manifestantes para resolver simbolicamente todas as questões sociais do mundo moderno, como oferecendo aos policiais uma Pepsi. Manifestantes começaram a criticar a empresa imediatamente após o anúncio ter ido ao ar. Vindo na esteira do Black Lives Matter, o movimento Me Too e toda a agitação social, quase todo mundo ficou ofendido que a Pepsi, usando uma garota bonita e rica, famosa por pudesse sequestrar questões sociais tão graves de forma tão simplista. Em todo o mundo, pessoas indignadas se perguntavam se a Pepsi estava mesmo sendo tão alienada ou se eles estavam deixando as pessoas com raiva de propósito. Com as caixas de entrada da empresa entupidas de reclamações, a Pepsi retirou o anúncio e pediu desculpas publicamente. E depois disso, os movimentos sociais mostrados no anúncio seguiram acontecendo, ou seja, não foram resolvidos magicamente pela Pepsi. Número 3. Sempre muito cedo. Em 2016, a empresa texana Miracle Mattress teve uma péssima ideia de marketing e decidiu colocá-la no ar sem pensar duas vezes. Na tentativa de lucrar como uma tragédia nacional, os donos da loja lançaram um anúncio apresentando torres de colchões empilhadas ao fundo. O anúncio pergunta: existe uma maneira melhor de lembrar o 11 de setembro do que vendendo estas torres gêmeas? Esta abertura bizarra é seguida por dois funcionários mergulhando nas torres enquanto dizem: nunca se esqueça. Em vez de aumentar as vendas, essas idiotices tiraram a empresa do mercado quase que de imediato, apesar de várias desculpas públicas. Eles deveriam ter deitado no colchão e pensado alguns minutos sobre essa ideia antes de executá-la. Número 2. Pontos da Pepsi. Em 1996, a Pepsi desenvolveu um esquema de pontos não muito original, mas fácil de usar. Os clientes podiam ganhar pontos comprando produtos Pepsi. Produtos diferentes tinham códigos com valores de pontos diferentes. Depois de acumular pontos, eles poderiam ser trocados por prêmios como camisetas, óculos de sol e outros itens aleatórios, como o logotipo da Pepsi. Um comercial da promoção que foi ao ar durante o Super Bowl de 1996 anunciou que 7 milhões de pontos poderiam ser trocados por um Harrier Jet completo, e com o logo da Pepsi na porta. Com um anúncio, a Pepsi assumiu que ninguém iria realmente querer um Harrier Jet, nem conseguiria juntar esses milhões de pontos. Mas, como você provavelmente já deve ter adivinhado, um estudante de negócios de 21 anos chamado John Leonard decidiu aceitar a oferta da Pepsi. Já que as garrafinhas rendiam geralmente apenas um ponto, ele teria que ter comprado 7 milhões delas, mas isso custaria pelo menos alguns milhões de dólares, e beber toda aquela Pepsi com certeza te deixaria diabético. Foi quando ele descobriu que os pontos podiam ser comprados por 10 centavos, e que esse método era uma forma bastante barata de adquirir um caça-jato. Leonard tinha planos de vender o jato, já que ele vale alguns milhões de dólares. Ou ele tinha planos de destruir a Coca-Cola com seu avião da Pepsi. Leonard conseguiu um punhado de investidores e enviou 15 rótulos de pontos Pepsi, além de um cheque de 700 mil dólares pelo Harrier Jet para o escritório da Pepsi. A Pepsi recusou a oferta e os executivos ficaram perplexos com a necessidade de explicar que o anúncio era só uma piada. As coisas evoluíram para um processo, mas acabaram a favor da Pepsi, com a decisão do tribunal de
que nenhuma pessoa em sã consciência poderia ter concluído que o comercial realmente oferecia aos consumidores um Harrier Jet. No entanto, como medida de proteção, a Pepsi teve que mudar o comercial para que o jato exigisse 700 milhões de pontos. Antes que o maior erro seja revelado, há alguns erros menos absurdos que merecem uma menção honrosa. Em primeiro lugar, um caso notável de vergonha alheia. Estou falando, é claro, sobre o tour de realidade virtual do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, em Porto Rico, após os furacões devastadores que o país sofreu em 2017. A ideia era uma forma de anunciar o esforço de ajuda de $1,5 milhão do Facebook e do trabalho com a Cruz Vermelha, mas Zuckerberg é conhecido por não ser muito bom em relações públicas. Durante a transmissão ao vivo, o personagem virtual sorridente e risonho de Mark parecia alegre demais junto com a sua companheira de transmissão, enquanto pessoas reais estavam ao fundo lutando para sobreviver às enchentes e à devastação. Parece que a relação que Mark tem com a realidade é mesmo apenas virtual. Também tem esse anúncio aqui encontrado em uma estação de metrô em Berlim. Tornou-se popular e controverso depois que as pessoas o traduziram para o inglês e publicaram na internet. Este anúncio de uma agência funerária, obra da equipe de publicidade alemã Jung von Matt, sugere brincando que os leitores ajudem o negócio caindo nos trilhos do trem. Apesar de sua natureza polêmica, a casa funerária Bergman & Son recebeu um feedback positivo pelo anúncio. Por isso se trata apenas de uma menção honrosa. Ainda assim, poderia ter sido um verdadeiro desastre em outros lugares. Número 1. O custo da gula. Uma boa maneira de falhar espetacularmente é subestimar a gula do povo americano. Em 2003, o restaurante Red Lobster cometeu exatamente esse erro. A então presidente da rede, Edna Morris, presumiu que fazer uma promoção de rodízio seria uma ótima maneira de dar nova vida à marca. No entanto, entre todas as criaturas marinhas, ela escolheu patas de caranguejo da neve como ponto central da promoção. Infelizmente, em 2003, o suprimento de caranguejos dessa espécie era curto e caro devido à colheita excessiva nos anos anteriores. Mas por algum motivo que desconhecemos, Edna quis manter-se firme com essa opção para o rodízio. Edna teve sucesso com promoções de rodízio em uma rede de churrascarias e presumiu que a fórmula poderia ser transferida da terra para o mar. Por meros $22,99, os clientes podiam se empanturrar de frutos do mar. Infelizmente, Edna não percebeu que a carne saciava muito mais as pessoas do que caranguejos. O cliente médio comia 2 dúzias de patas de caranguejo por refeição, com muitos retornando para mais porções, muito mais do que a quantidade que ela havia previsto. Além disso, partir as pernas para comer consome tempo, o que significa que os clientes ficavam monopolizando as mesas por horas. O número de clientes por hora sofreu muito e a notícia do fiasco resultou em uma queda de 12% nos preços das ações para a empresa-mãe da Red Lobster, a Darden, bem como os preços já altos dos caranguejos da neve. Ao todo, a promoção foi um desastre total. Edna então foi jogada no profundo mar do desemprego, enquanto Red Lobster por pouco não foi parar também no fundo do mar. E aí, surpreso com essas trapalhadas causadas por essas empresas e publicitários? Você tem outros bons exemplos de erros de marketing ainda piores? Conta pra gente nos comentários abaixo e obrigado por assistir!